cordiais saudações, minhas senhoras e meus senhores, sejam todos bem-vindos ao ciclo de debates promovido pelo Centro de Estudos e Pesquisa para o Desenvolvimento da Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, ENAP. Havendo a necessidade de se rever as bases do funcionalismo público, visando o reforço dos direitos, liberdades e garantias dos funcionários e a sua adequação ao atual contexto da modernização administrativa, o Executivo angolano aprovou a Lei número 26/22 de 22 de agosto, Lei de Bases da Função Pública. Nesse contexto, temos a presença dos ilustres convidados para então debatermos um pouquinho em torno da presente lei. Por efeito, temos a presença do Dr. Vacilo Agostinho. Dr. Vacilo Agostinho é inspetor-geral do trabalho. Dr. Vacilo, seja muito bem-vindo ao nosso debate. Temos também a presença do Dr. Nilton Capalo. Dr. Nilton Capalo é jurista e docente universitário. Dr. Nilton, seja bem-vindo. Temos também a brilhante presença do Dr. Pedro Afonso. Dr. Pedro Afonso também é jurista e docente universitário. A minha primeira questão vai para o Dr. Vacilo Agostinho. Doutor, o que pretendeu o Executivo a nível da reforma administrativa com a aprovação de uma lei de bases da função pública? Será que os diplomas anteriores à lei de bases não se adequavam? Em relação à questão colocada, devemos dizer que anteriormente nós não tínhamos uma lei de bases, não é? A lei de bases foi aprovada agora e posta a vigorar no mês de agosto, ou seja, aprovada pela Lei 26/22 de 22 de agosto. Vale realçar que nós antes tínhamos uma lei regia os princípios a aplicar-se à administração pública, que foi aprovada pela Lei 17/90. Ressaltar ainda que este diploma vigorou durante 32 anos, ou seja, num contexto político, econômico, social adverso daquilo que nós temos nos dias de hoje. E por sua vez, tal diploma que depois teve outros, ou tal lei, perdão, que tiveram outros seus regulamentos, a maior parte deles na década de 90, não é? Digo, o próprio regime de carreiras, o regime jurídico, o regime disciplinar dos funcionários públicos, o ingresso, que depois no ano de 2011 sofreu também alterações com a aprovação do decreto presidencial 102/11, a própria gestão dos recursos humanos a nível da administração pública, que foi também revista no ano 2011 pelo decreto presidencial 104/11. Ou seja, nós tínhamos uma panóplia de legislação que nos dias de hoje já careciam de alguma alteração, tendo em conta aquilo que é o contexto atual em que nos encontramos. Ora, isto foi possível porque em 2019 foi o próprio Executivo, mediante decreto presidencial 105/19 de 29 de março, estabeleceu então o roteio da reforma do Estado, é onde se insere então a reforma administrativa. Criada uma comissão, não é, do PREA, ou seja, nós temos que entender que aqui a reforma do Estado está dividida em três facetas. Nós temos a reforma da Justiça, temos a reforma administrativa, onde se insere então estas alterações que nós vemos estar a assistir a nível da administração pública com o PREA. Relativamente à lei de bases, ora, se antes nós tínhamos uma lei de princípios, pensou-se sim que deveríamos ter já uma lei que regesse toda a atividade administrativa dos funcionários públicos. Daí que dos estudos feitos achou-se por bem, ou seja, foi consenso do grupo, que enveredássemos então para a uma lei de bases. Lei de bases essa que teve como
ponto de partida 10 domínios, ou seja, foram divididos em domínios. Um primeiro domínio tem a ver com as bases gerais da função pública, onde vamos ver o próprio objeto e os princípios que se aplicam aos funcionários públicos. No segundo domínio, nós temos o da constituição da relação jurídica de emprego, onde vamos ver a forma de contratação, e aqui nós trazemos uma figura muito importante que já existia ao abrigo do decreto 25, a forma de constituição que era a nomeação, mas que de um dado momento passou por ser por contrato, durante o período de 5 anos, que era o período probatório, e depois de uma avaliação positiva, mediante o ato do tutelar departamento ministerial em que esse funcionário, o agente administrativo, perdão, estivesse inserido, pudesse então ver o seu vínculo definitivamente constituído. E hoje fazemos então uma repristinação daquilo que era a forma de ingresso a nível da administração pública por nomeação. Dentre elas, também a questão da idade, não é? Aqui eliminou-se o critério da idade máxima para o ingresso a nível da administração pública, como também viu-se, pôs-se aqui ao afastar-se aquela falsa ideia de que aqueles trabalhadores, aqueles funcionários que estejam ou que estavam ao abrigo de um contrato de trabalho pudessem ingressar diretamente para os quadros da administração pública. Ou seja, aqui nós temos uma separação relativamente a essa questão, só podendo fazer recurso à contratação por tempo determinado, ou o contrato de trabalho público, não é? Nas situações em que o próprio legislador predetermina ao nível da lei de bases. Temos ainda o domínio da modificação da relação jurídica de emprego. Este domínio abarca aquilo que hoje nós temos, ou tínhamos, perdão, ao abrigo do decreto presidencial 113/13, que é relativamente às mobilidades, né, que podem ser por destacamento, por transferência, por permuta. Ou seja, trazemos aqui um novo regime, dando ainda maior garantia aos próprios funcionários relativamente à figura da mobilidade. Perfeito. Doutor Vacile Agostinho, são várias questões que podem ser abordadas em termos de introdução a este debate. Claro que várias outras questões vão se colocar relativamente a estes ganhos, né, que estamos a obter através da nova lei de bases. A minha outra questão vai direcionada ao Dr. Nilton Capelo. Doutor, no âmbito da relação jurídica de emprego público, a eliminação da idade dos 35 anos como limite para a entrada da função foi a medida mais assertiva? Acredito eu que sim. Foi a medida mais assertiva, porque é consabido que muitos dos funcionários públicos, a dada altura dos factos, não conseguiram de alguma forma ingressar para as universidades. Tanto é que nós, se verificarmos ainda na nossa função pública, conseguimos nós encontrar aqueles que são os funcionários de méritos, com especial atenção os juízes e procuradores, que não tinham naturalmente formação na altura, mas que há um tempo a esta parte têm estado a se formar, e que não vejo qualquer objeção, salvo melhor entendimento a contrário senso, porque a bom da verdade se diga, se de facto nós vivemos por um período difícil, o que é que impediria com que estes que agora somente conseguiram se formar, que muito contribuíram para o país, ficassem de fora? É como se fosse um requisito de exclusão, quando na verdade fala-se aqui do princípio da igualdade, não é? Estabelecido na Constituição da República de Angola. E estes, como muito fizeram pelo país, nada impediria para que os mesmos pudessem beneficiar. Eu acredito que foi uma medida muito bem elaborada ou estruturada, até porque sabemos nós que, independentemente das circunstâncias, existem, na verdade, cidadãos angolanos que ainda estão num processo de formação, que não tiveram oportunidade, em ocasião oportuna, de fazerem parte do aparelho do Estado, e que agora que estão a terminar a formação, com especial atenção àqueles que são os mestres e os doutores, acho que não lhes deveria ser criado qualquer tipo de impedimento para que pudessem, no entanto, ingressar. Perfeito, doutor. Ainda nesta senda da eliminação da idade limite para o ingresso, queria que o doutor, pelo menos, nos esclarecesse se não há idade
claramente estipulada para o ingresso, até quando é que o indivíduo pode ingressar efetivamente na função pública? Ok. Bem, é na verdade Imagine que alguém tenha os seus 90 anos. Será que com os 90 anos de idade ainda tem a capacidade física e psicológica para contribuir na administração pública? Bem, são casos sui generis, mas um indivíduo com acessivelmente 90 anos, naturalmente que não conseguiria cumprir com aquilo que são as suas obrigações, até porque sabemos que para o desempenho de determinadas funções ou atividades, urge a necessidade de não só existir capacidade física, mas também como psicológica. E sabemos que um indivíduo na casa dos 90 anos, naturalmente que esse já não estaria em perfeitas condições para responder àquilo que são os desafios que lhe vão ser colocados à frente, até porque sabemos que para determinadas atividades, porque é que se estabelece certos limites mínimos e máximos, é no sentido de que quanto mais se verificar a juventude de um determinado cidadão, este estaria ávido em melhores condições para dar resposta do que um homem com uma idade que foi aqui mencionada de 90 anos, naturalmente. Tá bem. Doutor Pedro, o doutor Vacilo, na sua primeira intervenção, fez referência à consagração dos contratos públicos. Isto significa que não será mais possível a utilização dos contratos de trabalho, por exemplo, a tempo certo, como anteriormente se verificava? Que consequências isso trará para a gestão dos quadros da função pública? Pronto, a lei prevê naturalmente dois modelos pelos quais vai-se poder ter acesso, obviamente, à função pública, que é pela via dos contratos, os contratos, e também pela via da nomeação. E o doutor Vicela foi claro também que não há aqui uma exclusão aos contratos, mas obviamente que o legislador traz como regra, naturalmente, a nomeação, porém é possível que da nomeação se passe automaticamente para os contratos. Então, e o que é que acontece? Nós temos que fazer uma apreciação também que o legislador, em parte, carreou para a lei de base da função pública alguns pressupostos já vistos na Lei Geral do Trabalho. Há aqui também algumas, diríamos assim, formas de se poder interpretar a mesma norma que deve ser correlativa àquilo que a própria Lei Geral do Trabalho também já faz menção. E com isto quero dizer que não, obviamente não há aqui um afastamento aos contratos, porém a própria lei da função pública, atendendo à sua área de atuação, ou diríamos assim, o seu âmbito de atuação, tem naturalmente um modelo muito próprio, que é ou pela nomeação ou naturalmente pelos contratos, que também são, na verdade, instrumentos jurídicos para poder ter acesso ou poder-se fazer parte da própria função pública. Por aí. Obrigado, doutor. A minha outra questão vai para o doutor Vacilo Agostinho. Doutor, nos termos da nova lei de bases, os funcionários que exercem atividades liberais podem acumular essas funções com as funções públicas? E no caso do horário ser sobreposto, como é que se resolve essa questão, doutor, em termos práticos? A partida, nós temos princípios a observar a nível da administração pública, ou seja, pelos funcionários públicos. E um desses princípios é a exclusividade da atividade. Este princípio, há exceções à regra e põe-se naquelas situações em que não haja sobreposição ou choque com aquilo que é a prestação de trabalho a nível da função pública. Desde que não haja esta sobreposição em que a administração pública que saia prejudicada pela não prestação de trabalho, pelo facto deste funcionário ou candidato a funcionário também ter uma atividade liberal,
então não se põe em causa. E aqui temos vários exemplos a nível da nossa praça profissional relativamente aos médicos, a classe médica, a classe de enfermagem, a classe dos técnicos de diagnóstico terapêutica, os docentes, não é? Desde que não haja então esse choque, poderão sim, num período diurno, que é o que se presta no nível da administração pública, estarem vinculados à administração pública, e no regime pós-laboral, não é? Então, exercerem essa atividade profissional lecionando. Mas deixa-me também aqui aflorar, pegando um pouco daquilo que o meu colega de painel disse relativamente aos contratos, nós temos que separar mesmo aqui as águas. Hoje não temos uma forma de contratação por tempo determinado, ou fazendo uso ou recurso, lançando mão ao contrato de trabalho público, que praticamente é um contrato por tempo determinado, não é? Assim, de forma arbitrária. Hoje há uma delimitação do próprio legislador das condições em que necessariamente se possa lançar mão a uma contratação por tempo determinado ou contrato de trabalho público. E essas situações estão elencadas na lei, não é? No seu artigo 13º, número 2, na questão da substituição do trabalhador temporariamente impedido de prestar a sua atividade por motivos de doença prolongada, a realização de trabalhos sazonais ou ocasionais de curta duração, não é? Ou ainda a substituição de um trabalhador que esteja suspenso da sua relação jurídica de emprego, ou ainda o desenvolvimento de projetos de investimentos não inseridos nas atividades normais de determinado serviço público, e, por último, a realização, né, de necessidades extraordinárias ou para a implementação de projetos ou programas urgentes e prioritários. Ou seja, somente nestas situações é que se pode fazer recurso aos contratos de trabalho públicos, como queiramos, contratos de trabalhos por tempo determinado a nível da administração pública. Não temos, como há bem pouco tempo figurava ao abrigo do Decreto Presidencial 104/11, aquele livre-arbítrio para qualquer atividade, por qualquer motivo, os gestores lançassem mão àquela figura contratual para empregar pessoas a nível da administração pública. Ou seja, o legislador hoje determinou as razões pela qual se possa lançar mão a esta figura contratual. Okay. O doutor Vassili fazia referência de que não haverá qualquer dificuldade ou qualquer anomalia do indivíduo exercer a sua atividade liberal e, por sua vez, também exercer uma atividade no setor público. Deu o exemplo dos médicos, dos professores. Mas se tiver aqui objetivos a concorrerem, ou seja, se tiverem aqui interesses em colisão, imagine que o setor privado tem como fim último lucro e para o setor público é a satisfação do interesse público. Imagine que esses dois interesses, do setor privado e do setor público, colidem. Não será que esse profissional liberal vai dar primazia à atividade liberal que tem como finalidade o lucro? Bom, aí já não estaremos em presença da violação de um dos seus deveres previstos também, dos deveres previstos a nível da lei de base, o que dará toda a legitimidade ao gestor ou ao seu superior hierárquico de exercer o competente poder disciplinar. E é o regime disciplinar que ora nós tínhamos previsto no decreto 33/91, hoje também encontramos ele densificado aqui da lei de bases, inclusive de forma mais simplificada, ou seja, alterou-se drasticamente o regime disciplinar dos funcionários públicos, que não é comparativamente àquilo que nós tínhamos no decreto 33, ou seja, o incumprimento dos deveres dos funcionários públicos acarreta, não é, a sua violação e concomitantemente a legitimidade do superior hierárquico exercer o poder disciplinar contra este funcionário. Okay, muito obrigado, doutor.
O Dr. Newton Capelo, Capalo. Dr. Capalo. Newton Capalo, perfeito, obrigado, doutor. Nós temos aqui a fixação do horário de trabalho das 8 horas às 15 horas, mas nós temos ainda um desafio ao nível do desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Não será que esta redução do horário de trabalho, porque precisamos trabalhar mais, vai beliscar a concretização desse objetivo que se quer o país desenvolvido? Bem, eu corroboro esta ideia, não é? Porque, ora, vejamos, constata-se hoje em loco que com esta redução significativa do horário da função pública, muito embora já se verificava que a maior parte das instituições interligadas à própria administração pública, a partir das 15 horas, acabavam de cessar aquilo que são as suas atividades. E muitas vezes, quando chegássemos às 13, 14, já era motivo de algum problema, porque existem alguns critérios que são adotados por determinadas instituições que nós desconhecemos por completos, como é aquela questão da atividade interna de certos processos que os mesmos julgam-se no direito de não atenderem os utentes quando estiverem nesse período, quando na verdade a lei estabelece precisamente se é das 8 às 15, naturalmente que deve-se cumprir na íntegra. Mas acredito aqui que o legislador pecou porque estamos numa fase em que necessitamos de uma força de trabalho significativa e quanto menos forem as horas de trabalho, de certeza que a produção também vai ser diminuta. Se calhar não seria o momento oportuno para fazermos. Poderíamos em uma outra ocasião e poderíamos olhar aqui o contexto. E nós não podemos esquecer que Angola tem feito ou intentado os seus melhores esforços para que possa, no entanto, estabilizar aquilo que é a sua condição econômica e financeira. E se de facto nós tivermos essa redução, vamos ter aqui essa dificuldade conforme nós estamos a verificar. E dou aqui exemplos claros que quando me desloco em algumas instituições, principalmente às sextas-feiras, é um caso sério para o atendimento. A partir das 11, 12 horas você já não é atendido. Eu acho que o legislador aqui deveria ter alguma precaução antes mesmo de lançar mão à disposição a essa redução. Porque sem a redução que se vê e com a redução é uma outra situação muito complexa, que eu acredito que também deveria se reforçar aqui a questão da responsabilidade. Muito embora o legislador foi feliz, não é? Quando faz referência precisamente, logo bem no início da nossa lei, sobre a questão da missão, vamos assim dizer, que é aqui um dos elementos que faz referência à lei, diferente da anterior, que era 17/90 de 20 de outubro, quando faz aqui referência da missão da própria função pública. Se nós formos observar o artigo 198 da própria lei geral, não diria, mas da Constituição da República de Angola, diz que a administração pública visa a prossecução do interesse público, diferente da lei que fazia referência. Na verdade, a lei 17/90 fazia referência da prossecução daquilo que era a atividade da administração pública. O que nós, no entanto, verificamos diferente aqui, mas com alguma especificidade, porque faz referência daquilo que é a missão, porque, na verdade, os utentes são os parceiros dos agentes administrativos e esses devem tratar com alguma cordialidade e urbanismo, que é uma situação que nós não verificamos. Muito recentemente, eu, em companhia do Dr. Afonso, estivemos a trabalhar precisamente no estabelecimento penitenciário da comarca de Luanda. Por incrível que pareça, faltavam acessivelmente 40 minutos e não fomos atendidos porque eles entendiam que, devido ao lapso de tempo da requisição daqueles que são os reclusos, levaria ao tempo superior, mas nós já nos encontrávamos no interior da instituição. E, de certeza, que isso não nos ajuda em nada, não nos ajuda em nada, e seria bom que também fosse reforçar, e aqui acho que é o papel também da própria Inspeção Geral do Trabalho, não é? E o Dr. Vacilo, de certeza, que vai ajudar nessa perspectiva, porque devem os agentes administrativos serem rigorosamente fiscalizados, porque a falta de fiscalização pressupõe dizer que os mesmos possam praticar atos que os mesmos julgam ser convenientes, que houve a audácia da parte da agente prisional que fez referência que eu tenho o meu horário. Bem, se tem o horário dela, salvo melhor entendimento, mas seria um horário subjetivo.
e não daquilo que são as disposições que regem a própria lei de bases da função pública, que é preocupante até certo ponto. Obrigado. A mesma questão eu coloco ao Dr. Vacil Agostinho. Concorda com esta visão do Dr. Newton Capelo de que Capalo pode beliscar aquilo que é os objetivos da administração pública, que é a satisfação do interesse coletivo com qualidade, tendo em conta essa redução das 8 às 15 horas. Será que vamos atingir esse objetivo que se quer na administração pública? Bom, eu sou de opinião contrária, até porque uma coisa é a lei, outra coisa é a sua observância escrupulosa por parte a quem ela se destina. A redução dos períodos, e compreendo aquilo que foi dito pelo Dr. Capalo, em algumas instituições públicas se verificar tais situações. Mas é justamente aí onde nós devemos atacar. É aí onde devemos atacar. Ou seja, nós devemos ter a consciência, o funcionário público deve ter a consciência que ele impende-lhe deveres. Para além de impender-lhe deveres, ele está ali para a prossecução do interesse público, da qual aqui já se falou. E a quem cabe em primeira instância fazer com que ele cumpra o seu horário de trabalho? Ora, é o gestor daquela instituição, daquele departamento ministerial, daquele instituto público. Quando assim não acontece, quando o utente sente-se lesado neste direito que lhe é assistido por lei, a quem deve recorrer? Ora, nós temos, a nível da nossa administração pública, as fases da graciosidade, não é? Que atualmente ainda está em vigor, mas que dentro de dias ou mais um ou 2 meses cai por terra a vigência da Lei 2/94, que é a Lei de Impugnação dos Atos Administrativos, não é? E que teremos uma outra legislação do contencioso, aliás, do procedimento administrativo a guiar os destinos daquilo que é a atividade administrativa, que praticamente passa a ser um corolário daquilo que é a lei de base. Ou seja, aqui o que nós devemos, sim, olhar não é uma questão da lei, é uma questão de quem está a prestar. É uma questão da mudança de mentalidade do próprio funcionário. Porque o horário dele é das 7 às 15, não é? Se vai para lá às 14 horas, ou às 14, ainda que for às 14h59, o utente tem que ser atendido. Agora, que é raro. O Dr. Pedro Afonso também está convidado a intervir. Que é raro isso acontecer, é raro, mas é necessário que quem se sinta lesado sobre esta recusa da prestação por parte de um funcionário público, né, faça chegar a quem de direito para que a situação seja reposta, não é, o seu normal funcionamento da instituição. Isto é que deve acontecer. Por outra, só mais ou menos um esclarecimento. O Dr. Capalo falou, pronto, diz da questão da fiscalização, que eu concordo plenamente, mas não cai no âmbito de ação da Inspeção Geral do Trabalho. A Inspeção Geral do Trabalho tem a sua atuação no setor empresarial, seja público, privado, cooperativo. Relativamente à administração pública, é da Inspeção Geral da Administração do Estado, nesse caso a IGAI, sobre estas situações. Sim. Não, por que eu fazia a referência desse quesito? Porque nós sabemos que o que tem havido há um tempo esta parte, e eu concordo muito do que disse, mas é preciso aqui esclarecer alguns pontos. Eu acho que a grande dificuldade que nós temos em Angola em particular, as leis do ponto de vista formal são muito bem estruturadas e elaboradas, mas quanto ao âmbito da sua materialização é onde se peca. Essa é a grande problemática que nós temos. Mas acredito eu que é de suma importância que anterior mesmo à concepção de qualquer legislação, até porque a legislação 26/22 visa inicialmente comatar aquilo que é a dispersão legislativa do ponto de vista da função administrativa, mas em contrapartida é preciso aqui que nós possamos compreender que essas leis devem dizer muito a nosso respeito.
essa lei, que ela está linda, está, isso sem dúvida alguma. Agora, quanto ao cumprimento, eu acho que mesmo anterior nós termos avançado com a lei, poderíamos fazer um trabalho de campo. Eu vou só aqui recordar, o doutor bem no início da sua explanação fazia referência sobre a reforma do Estado. Eu, em particular, participei em 2018, precisamente em março, sobre a reforma do Estado. Isso foi realizado no Palácio da Justiça e tocou-se em alguns aspectos que eu achei muito interessantes. E um deles foi: a quem vai incidir a reforma do Estado? Sobre as instituições ou sobre as pessoas? É muito importante que nós saibamos, de facto, a quem vai incidir. E se a pessoa que vai beneficiar ou a quem se destina a lei não estiver preparada, ela não vai funcionar. Não vai mesmo. Daí, doutor Capalo, daí que nós temos, eu digo isso muito de forma diferente, a mudança da mentalidade. Os funcionários públicos não podem pensar que estão a ir no trabalho, estão a ir no serviço. O privado ou o trabalhador que também está adstrito a um setor empresarial também não pode pensar que ele vai no trabalho. Ele tem que pensar que ele vai trabalhar. Ele tem que incutir na mente que ele vai trabalhar. Porque senão, primeiro, para o setor empresarial, não vai alcançar a produtividade ou o lucro que se pretende às empresas, e a nível da administração pública não vai satisfazer os interesses da coletividade. Ou seja, vai beliscar, não é, aquilo que é o seu dever mor de prestar com eficácia e eficiência. Dito de outro modo, a questão da responsabilização é que tem que ser vista, ou os seus efeitos, vamos assim dizer, é que têm que ser notórios. Para quê? Para que haja uma prevenção geral. Ou seja, a partir do momento em que houver a responsabilização desses servidores por inobservância dos seus deveres, a coisa vai mudar. E isso depende de quem? Dos gestores. Mas Ok? é aí E aí deixa-me saltar um pouco de Doutor capítulo. Vacilo fez aqui a referência que a inspeção geral atua a nível do setor empresarial, né? Público e privado. Já para o setor da administração pública administrativa temos temos a IGAI. Será que há presença efetiva deste órgão em quase todas as instituições que deve atuar? Porque o doutor Nilton fez a referência, foi a um estabelecimento prisional, né? E deparou-se com essa situação. Será que aí há presença desse órgão inspectivo para depois aferir essa situação? Não, só para ter uma ideia, só antes que o doutor continue, muito recentemente, enquanto advogado também, me deparei com inúmeras situações de irregularidades que são praticadas por, digamos, os funcionários da administração municipal do Talatona. Inclusive, olhando para essa perspectiva, avancei com uma denúncia junto da Inspeção Geral do Estado, mas se nós formos verificar, passam 2, 3 anos e sem sucesso. E como se não bastasse, você lá vai, desaparece por completo aquilo que foi a missiva que, no entanto, foi endereçada na altura para essa mesma instituição. E, infelizmente, é com alguma tristeza que eu digo isso, nota-se um certo protecionismo, infelizmente. É uma triste realidade, mas é o que nós temos estado a vivenciar no nosso país. Infelizmente, o que é que vai se verificar quanto à atuação do IGAI? Tem mais a ver com os agentes reguladores de trânsito, agentes da ordem pública, que às vezes que é para demonstrar-se que está-se a fazer um trabalho que não está-se a fazer porque as pessoas que de facto estão envolvidas em determinados processos não se verificam. Há denúncias que incidem sobre determinados gestores administrativos e não lhe é chamada a responsabilidade e continuam a exercer as suas atividades como se nada existisse, que é também uma situação preocupante. Se temos este órgão, que até certo ponto deveria ser fiscalizador, é o órgão que inobserva todos os procedimentos administrativos e, como se não bastasse, em bom rigor faz ouvido de marcadores. E o que se vem notando é que muitos dos utentes têm visto de forma perplexa aquilo que é a lesão dos seus direitos, liberdades e garantias fundamentais. A Constituição da República de Angola
expõe no seu artigo 75 a responsabilidade do Estado e de outras suas coletivas públicas. Recentemente foi aprovada o diploma que visa a responsabilidade do Estado, mas ainda estamos muito aquém daquilo que é a realidade. Acredito que de alguma forma ou de outra precisamos começar, o momento é agora, e só com um esforço conjunto e também chamar aqui a atenção daquilo que são as entidades vocacionadas para tal efeito, que deem o devido tratamento para que haja de facto a materialização e o cumprimento em especial da lei que nós estamos aqui a discutir. Permita-me só. Doutor Pedro, se faz favor, tem a palavra. Eu penso, e claramente eu subscrevo muito daquilo que foi dito, muito daquilo que já foi dito, porém eu penso que faltou, né, que os colegas aqui de debate também pudessem abordar a questão que o legislador na nova lei de base, a lei 26/22, faz menção à avaliação de desempenho. Ou seja, Eu já ia chegar aí. exato, a avaliação de Eu ia desempenho chegar aí. está ali, está prevista no artigo 60 e no capítulo 9 da lei, e é um ponto novo, comparando com aquilo que nós conseguimos já vislumbrar na lei 17/90, que de facto é inovador e também acaba por permitir com que o que nós normalmente estamos habituados na ceia laboral privada, hoje com a avaliação de desempenho, que acaba por ser na verdade uma tarefa dos gestores, e obviamente que o legislador também no artigo 63 estabelece que o regime de avaliação de desempenho vai ter que obedecer um diploma normativo específico, obviamente que não será com base à lei de base, porque a lei de base é apenas programática para que um regulamento próprio possa, na verdade, estabelecer os critérios de avaliação de desempenho, mas com a avaliação de desempenho, eu penso que a postura do funcionário público poderá, de facto, mudar para melhor, porque o que se passa às vezes, e aquilo que o doutor Vacila esteve a dizer muito bem, não é uma questão totalmente do legislador. O legislador fez a sua parte. Cabe, na verdade, os gestores públicos, também agora com este novo instrumento, essa nova permissão normativa, fiscalizarem continuamente. Tem que haver uma fiscalização contínua. E é possível, sim, com uma avaliação de desempenho. Obviamente que, para além daquilo que é o trabalho dos gestores, deve haver acima dos gestores também deve existir um outro órgão fiscalizador, porque o escrutínio deve ser constante mesmo, porque nós, enquanto seres humanos, facilmente andamos fora daquilo que é a previsão do legislador, porém é necessário que exista sempre esse escrutínio, tanto da parte, e aqui foi dito, tanto da parte do IGAI, tanto da parte da expensão no âmbito daquilo que é o seu poder de atuação, bem como os gestores públicos que devem materializar a lei. Eu penso que é por aí. Eu acho que na abordagem do Dr. Afonso Pedro, me deu a entender que agora com esse dispositivo normativo, eventualmente os problemas serão resolvidos. Eu acho que, salvo por mero exercício acadêmico, nós poderíamos chegar a essa conclusão, mas a questão que não se vê calada seria: por que não se cumpriu antes? Será que com agora esse dispositivo nós vamos de facto verificar a avaliação no sentido literal da palavra? Tenho eu os meus fundados receios, porque é similar àquelas situações que nós já verificamos. Anteriormente, por exemplo, em Angola, dificilmente se falava do crime de peculato, mas nós já tínhamos lá o crime de peculato estabelecido. Vamos olhar o artigo 313. Nós não tínhamos avaliação de desempenho. Não, aí Mas está, E a avaliação de desempenho é um incentivo, é incentivo, Sim, não, é mas a questão- estímulo. mas a Sim, questão- mas não quer dizer que atualmente não tenhamos avaliação de desempenho, sempre tivemos. Ok? O que é que falhou nesse Ok. contexto? A questão da falha da avaliação de desempenho, bem, e vamos aqui novamente recuar no tempo. Estamos a falar de um diploma da década de 90. Década de 90. A mutação. Hoje a avaliação de desempenho, os critérios são objetivos, é isso que se quer trazer a nível da administração pública. Pois, Com doutor critérios Vacilo, objetivos, a minha- para se alcançar então a aquilo minha- que são os desideratos de cada serviço público, de acordo, desculpe só, Tá bem. meu moderador, de acordo com a organização em que ele está inserida. E não nos esqueçamos que dentro de uma organização
não é? Tu tens, a nível da administração pública, dentro por exemplo, de institutos públicos, tu tens pessoal do regime geral, tu tens o pessoal do regime especial. A avaliação de desempenho, os critérios não podem ser os mesmos conforme atualmente acontece. Quer dizer, os mesmos itens da avaliação do regime geral, tu vais aplicar ao regime especial. Doutor, por exemplo, É isso que nós estamos aqui a querer salvaguardar. Daí mas, que doutor, só uma curiosidade. aqui desculpe só, aqui uma previsão daquilo que são as balizas, aquilo que são os intentos para que caminhemos então por uma avaliação por objetivos que há de ser regulamentado em diploma próprio. Mas, doutor, uma curiosidade seria, se for olhar nessa perspectiva, e o objetivo único foi, no entanto, eliminar, se calhar, a densidade legislativa que incide sobre a função administrativa. Mas a questão que se coloca é, nós tivemos em 2010, se o objetivo é fazer referência de que temos uma lei com um contexto muito num passado remoto, estamos a falar excessivamente da década de 90, mas nós em 2010 tivemos, por exemplo, a lei da propriedade pública, a lei de 3/10 de 26 de março. 310. Exatamente. Esta lei até certo ponto foi revogada. Eu acho que antes mesmo de nós concebermos qualquer disposição legislativa, nós poderíamos fazer uma prévia avaliação das leis que nós temos, o que é que se falhou, o que é que se precisa melhorar e quais são os caminhos que nós devemos seguir daqui para frente. Porque o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma lei semelhante a esta, conforme tivemos a lei da contratação pública, que num lapso não superior a 20 anos foi alterada, e o mesmo poderá se verificar com esta lei, porque o objetivo é este, é nós olharmos o que é que o doutor Afonso, nós precisamos olhar o que é que de facto se falhou. E o que é que a gente precisa melhorar? Porque volta e meia vamos ter mais legislações, e há algo que muitos se calhar não observaram, eu tive o cuidado de observar, é que faz-se referência de que a presente lei revoga as demais desde que contrariem. Essa é uma questão que o legislador deveria ser muito mais específico, conforme fizeram com os demais diplomas. Agora, aqui fica muito aquém. Por exemplo, nós temos o decreto 33/91 que o doutor fez, no entanto, referência. Temos a lei 25. 91. Exatamente. Não, temos muitos diplomas que não contrariam essa disposição. Doutor Newton, eu penso que aqui é normal que o legislador coloque este tipo de narrativa na lei, porque, e obviamente, há que se fazer a devida. Os aplicadores terão o trabalho na aplicabilidade da lei, efetuar a devida interpretação conforme estabelece o artigo 9 do Código Civil. O que é que acontece? Ou seja, aqueles diplomas que ainda que estiverem a contrariar a presente lei de base, essas, na verdade, essas normas não se aplicam, vai se aplicar a lei de base. Ou seja, vou dar um exemplo muito concreto. Dentro do decreto 33/91 está a figura do abandono. Mas aqui na lei de base não está a figura do abandono. Então, o regime da figura do abandono aplica-se à lei de base, à lei de base, porque não a contraria. Mas aqui, o procedimento para instaurar o processo disciplinar, que aqui já vem previsto, que é diferente daquele, aquele já não se aplica porque refere este. Ou seja, melhorias há, e eu concordo consigo. As leis ou os diplomas aí estão. Agora, nós é que devemos ser rigorosos na aplicação. Perfeito. Deve haver maior fiscalização aos aplicadores. Deve haver responsabilização a quem não aplica. E deve haver também responsabilização a quem não observa. Nesse caso, o funcionário que é destinatário de cumprir e o gestor que deve fazer cumprir. Ora, mudanças, tivemos muitas mudanças a nível desta lei. E deixa-me dizer que esta lei foram feitas as votações públicas a nível dos serviços públicos aqui nesta sala magna, não é? Houve encontros com os sindicatos, os parceiros sociais. Tudo isso antes de ser submetido à aprovação da Assembleia Nacional. É uma legislação de consenso. Se acompanhou a aprovação deste diploma a nível da generalidade ou os debates na especialidade, uma lei de consenso. E isto é que é o ponto de partida. Ora, agora o que é que nós temos de fazer? Sim,
nós os aplicadores, é trabalhar para que os seus destinatários dificilmente firam-na. E se isto ocorrer, também temos aqui o resultado: responsabilização. E no Estado de Direito, doutor Nilton, eu penso que não há mal nenhum legislador voltar a rever a lei naquilo que, na sua aplicabilidade, não se consegue granjear os objetivos. É normal que o legislador volte novamente a rever a lei e esse é o trabalho do legislador. Por isso é que nós temos uma Assembleia, o trabalho do legislador é mesmo esse. É normal que tenhamos agora uma lei de base recente e que nós estamos todos a tentar efetuar a devida interpretação e, obviamente, os funcionários públicos estão a aperfeiçoar, diríamos assim, a Doutor aplicar Pedro, a lei. não queria cortar a Sim, palavra, sim. mas o debate está tão bom e que estamos mesmo já no limite do tempo para a primeira parte. Vamos continuar sim a discutir, vamos fazer o intervalo de alguns minutinhos e voltamos para a segunda parte. Está interessante sim a esta visão, e disse aqui o Dr. Nilton, que na lei anterior já se previa, por exemplo, a avaliação de desempenho e nesta atual, o doutor Vacilo também diz que sim, há dificuldade é sim a aplicação. Vamos na segunda parte voltar a falar sobre esse assunto. O que é que, na verdade, falhou na lei 17/90 e o que é que pode ser feito à luz da lei 26/22. Doutor, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez e vamos fazer um curto intervalo. Voltamos já para a segunda parte. Ok, obrigado.